A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Rodrigo Figueiredo. Estou dando início a mais um estudo bíblico da Primeira Igreja Batista no Andaraí. E nesse mês de outubro, nós celebramos, no dia 31 de outubro, o dia da Reforma Protestante. E estaremos, então, trazendo 3 estudos bíblicos sobre as 95 teses de Martinho Lutero. Ouvimos bastante falar sobre a Reforma, ouvimos falar sobre Martinho Lutero, ouvimos falar sobre as 95 teses, mas às vezes nós nunca lemos as 95 teses de Martinho Lutero. Não sabemos nem do que se trata ou o que é. E nós tentaremos, então, nesses estudos bíblicos, muito mais apresentar as 95 teses. É uma proposta bem simples de leitura das 95 teses e comentário sobre as mesmas. Então, se você quer ter um contato um pouco maior com esse texto, eu indico esse livro aí, 95 Teses, de Martinho Lutero, da editora Sinodal. Se você procurar aí na internet, você encontra para adquirir. Ou, se você quiser também, você pode procurar o texto que está em domínio público, né? É um texto do século XVI, então ele está em domínio público também, para que você possa ver no seu computador, no seu telefone, e assim ter contato com as 95 teses de Martinho Lutero. E quando a gente pensa, então, nas 95 teses, a gente se remete à Reforma Protestante, né? E essa imagem é a imagem que normalmente vem à nossa mente. Martinho Lutero trazendo as suas teses e propondo uma discussão, uma reflexão sobre as mesmas. E isso por quê? Porque Martinho Lutero, ele era um professor de teologia, né? Então, ele era alguém que ensinava as escrituras. E com o seu conhecimento acadêmico em relação às escrituras sagradas, ele percebe que muitas coisas que estavam ocorrendo na época dele não estavam, na perspectiva dele, de acordo com as escrituras. Então, ele traz as suas teses e coloca para discussão, para que possam refletir sobre as mesmas. Então, Martinho Lutero, nesse momento inicial, ele não está querendo romper com a igreja. Ele está querendo reformar a igreja, está querendo apontar aquilo que ele entendia como sendo em desacordo com as escrituras na perspectiva dele, para que as suas ideias pudessem ajudar, colaborar na caminhada da igreja. Porém, a gente perceberá que essas suas teses não serão bem aceitas e Martinho Lutero acabará sendo excomungado da igreja. E aí sim, ocorrerá a ruptura e se desenvolverá então a igreja luterana, né? Mas percebam que inicialmente a proposta de Lutero é trazer uma reforma, uma discussão, um debate, uma reflexão sobre algumas questões que estavam ocorrendo e que, para ele, de acordo com as escrituras, estavam em desacordo com a palavra de Deus. Então, no primeiro momento, é importante a gente entender isso. Agora, é claro que, posteriormente, após essa ruptura, a teologia de Martinho Lutero se desenvolve mais, né? Então, a gente vai ter elementos aqui nas 95 teses que ainda, às vezes, estão bem, digamos assim, contidos, não estão tão aflorados assim, alguns elementos, e que, posteriormente, serão melhores pensados, melhores desenvolvidos, não só por Lutero, como também pelos outros reformadores que surgirão. Então, pensar na reforma é pensar, sim, em Martinho Lutero, mas é pensar também em outros sujeitos que pensaram a fé no seu tempo. E a gente pode trazer como exemplo aqui, além de Lutero, na Alemanha, a gente pode trazer Thomas Müntzer, também na Alemanha, trazendo uma proposta de reforma para os camponeses. Nós podemos pensar no que hoje nós chamamos de Suíça, em Genebra, Calvino, trazendo também uma outra proposta de reforma. Na mesma Genebra, nós podemos pensar em Zurique, com Zwinglio. Então, a gente está tratando aqui de vários homens que pensam a fé dentro do seu tempo e contribuíram, se tornando, então, reformadores. E existem outros, como, por exemplo, John Knox, na Escócia, e assim por diante, tá bom? Então, a reforma não se reduz a Lutero. Lutero é um personagem importante nesse movimento de reforma. Porém, existiram outros reformadores que deram também a sua contribuição e apresentaram propostas de reformas religiosas no século XVI. E esse aqui é o texto das 95 teses de Lutero. Então, olha só, aqui a gente já começa a visualizar e a conhecer um pouco mais as 95 teses de Lutero. Perceba que tem um númerozinho do lado, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, até chegar a 95, e nós temos uma frasezinha do lado. Pois é, exatamente isso.
as 95 teses, cada uma delas são proposições, são afirmações, questionamentos que Lutero apresenta. A gente pensa assim em tese, na nossa cabeça que vem uma tese de doutorado, né? Então 400 páginas, então 95 teses, 95 vezes 400, é uma infinidade de texto que Lutero escreveu. Eu nunca vou pegar isso para ler, porque eu não vou acabar de ler isso nunca na minha vida. Não. Olha só, são frasezinhas, você pode ler sim na sua vida as 95 teses de Martim Lutero. São proposições, argumentos que Lutero apresenta a partir do seu conhecimento enquanto um professor de teologia, e especificamente que ensinava as escrituras, refletindo sobre algumas propostas que estavam sendo apresentadas no seu tempo, que ele entendia como sendo equivocadas. Então, a gente já começou já a conhecer as 95 teses, já não é mais algo estranho para a gente nesse momento. São proposições, são afirmações que nós podemos ler sim, e tentaremos, nesses 3 vídeos, nessas 3 aulas, ler, não todas, né, mas boa parte delas, ler alguns desses artigos, algumas dessas teses, e comentar as mesmas, atualizando para a nossa realidade, tá bom? Então, é importante pensar, quando falamos de 95 teses, que o tema central que está ali é o debate para o esclarecimento do valor das indulgências, né? As indulgências estavam sendo apregoadas à época e de uma forma bem extrema, né? Que Lutero olha para aquilo e questiona isso, e a partir das escrituras sagradas ele traz as suas proposições questionando a prática das indulgências como estava sendo vivenciada na sua época. Lembremos, vou novamente aqui repetir, Lutero, nesse momento aqui, ele é um pouco contido, ele não quer romper com a igreja, ele quer reformar. Então, em algumas questões, ele é bem contido aqui, que nós perceberemos que, posteriormente, ele desenvolverá melhor alguns dos argumentos que estão sendo apresentados aqui. E pensar sobre a indulgência é pensar também sobre o sacramento da penitência. Então, na igreja, na época, existiam sacramentos, tá bom? Hoje, por exemplo, nas igrejas batistas, nós não temos sacramentos, né? Nós temos as ordenanças de Jesus, que se reduzem a 2, né? Que é o batismo e a ceia. São as ordenanças. Para nós, não são sacramentos. Mas para a igreja na época existiam os sacramentos, né? E, por exemplo, o sacramento do matrimônio, da ordenação, e existia o sacramento da penitência também, tá bom? E o que o sacramento da penitência ele trazia na sua concepção? Bom, vou tentar aqui resumir, tá? De uma forma que vocês compreendam. Lembremos que a palavra de Deus diz que se dissermos que não temos pecado nenhum, mentimos e a verdade não está em nós. Então, todos somos pecadores. Mas, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar dos nossos pecados e nos perdoar de toda a nossa injustiça. Ao contrário, nos perdoar de todos os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Então, nós somos pecadores e nós devemos reconhecer os nossos equívocos, os nossos erros e pedir perdão, né? Com contrição, né? Um arrependimento sincero é o que espera de todo cristão. Então, reconhecimento do pecado, o pedido de perdão, e a palavra diz que Deus, ele nos perdoa dos nossos pecados e nos purifica de toda a nossa injustiça. Então, você vai buscar pessoas também, lideranças, para um aconselhamento, para um momento de partilha das suas dificuldades, para que possam caminhar junto com você, te ajudar nas suas questões. Então, todas essas reflexões estão no bojo do desenvolvimento do sacramento da penitência. E aquilo que você interiormente já vive deve ser demonstrado exteriormente. Então, por exemplo, se uma pessoa cometeu um determinado pecado, né? Ela se arrepende sinceramente, ela pede perdão a Deus, ela busca a liderança. Essa liderança declarará não aquilo que ela está imputando, mas aquilo que Deus já realizou em Cristo. Então, ela declara aquilo que Cristo já fez. Na cruz, Cristo já nos perdoou de nossos pecados. Então, ela declara ali o perdão da parte de Deus para com o pecado da pessoa, e externamente a pessoa demonstra aquilo que interiormente já é uma realidade. Seria a pena, né? Vamos tentar atualizar um pouco para os nossos dias. Digamos que uma pessoa ela faz parte da área da música na igreja, né? E aí essa pessoa cometeu algum determinado pecado e ela se arrependeu sinceramente e ela confessou a Deus, pediu perdão, ela buscou a liderança para ser aconselhada, para ser ajudada. A liderança entendeu a situação, declarou ali o perdão, mas vira para ela e fala assim: bom, mas
você vai ficar no banco sem tocar durante um mês. Vai ficar um mês no banco sem tocar. Então, olha só, ela externamente, ela está demonstrando aquilo que interiormente já é uma realidade. E ocorreu uma pena para aquilo que ela realizou, para aquele equívoco que ela praticou. Então, assim, tentando aqui atualizar para que a gente entenda, já que no nosso meio evangélico não existem os sacramentos e também não existe essa dimensão do sacramento da penitência, para a gente tentar entender, atualizando essa questão para o nosso pensamento. Então, o sacerdote, ele emitia, então, uma pena para aquele equívoco que a pessoa cometeu. Então, olha só, no início, o sacramento da penitência, ele tem essa noção, né, de arrependimento, de contrição, de mudança de vida, tem toda essa realidade. Mas na sua caminhada, surgiu a questão do indulto, né, como uma forma da pessoa, por meio de um pagamento, por exemplo, se livrar daquela pena imposta. Então, voltando ao exemplo que nós trouxemos aqui. Aí o camarada, né, ficou no banco durante um mês, mas ele vira para o seu líder religioso e fala assim, bom, mas eu tenho aqui 10 mil reais que eu ganhei de uma indenização aí da minha vida e tudo mais. Se eu der esses 10 mil reais aqui, eu posso sair do banco e continuar tocando sem problema algum? Eu sei que a igreja está precisando ser reformada e tudo mais, então vou dar essa ajuda aqui, essa oferta, e você me tira do banco e eu posso voltar às minhas atividades? Então é um indulto que livra a pessoa da pena que lhe foi imposta. E essa questão vai se desdobrar ainda mais para além da realidade aqui na Terra, se desdobrando para o além-vida, né? Ou seja, aqui já entra um outro conceito, que é o conceito da doutrina do purgatório, que existe também na Igreja Católica e que não faz parte da doutrina da Igreja Evangélica. Então, no purgatório, nós teríamos, então, algumas penas para serem purgadas lá, né? algumas questões para serem purgadas nessa realidade antes de adentrarmos no céu. Então, é como se o purgatório fosse um momento que antecede a ida para o céu. Então, você ali vai ser purgado antes de entrar diretamente no céu. Para os evangélicos, ou você vai para o inferno, ou você vai para o céu. Mas, na época, existia esse pensamento como existe até hoje na Igreja Católica. Então, nessa caminhada das indulgências, acabou-se que até para as penas que existiriam no além-vida, existiria a possibilidade de você, mediante um indulto, se livrar. E não só pelos seus, olha só, mas pelo de outra pessoa. Pelo de outra pessoa. Então, imagina um pregador chegando e falando sobre o que ocorre no purgatório, todo o sofrimento que a pessoa está passando lá, e te oferecendo aqui, ó, com esse papel aqui, com esse indulto, mediante um pagamento, essa pessoa está livre dessa pena. Opa, traga, eu pago, eu tiro ela de lá. Então, é mais ou menos esse o pensamento, né? Esse desenvolvimento de uma realidade de contrição, de arrependimento sincero, para agora um pagamento que, independente da vida da pessoa, livrará ela da pena imposta, tanto aqui quanto no além-vida. Tá? Então, tentei aqui resumir de forma atualizando para que a gente consiga entender minimamente a lógica que está aqui. Essa a discussão que Lutero vai olhar para tudo isso e vai falar, não, está errado. Isso aí não existe, isso aí é ludibriar as pessoas. Isso aí está tudo errado, não pode ser assim. E aí ele vai apresentar as suas 95 teses. Então, nós vamos lendo as 95 teses e comentando as mesmas para que a gente possa entender. Então, o texto... Desculpa. O texto começa assim. Por amor à verdade e no empenho de elucidá-la, então Lutero quer trazer a reflexão, aquilo que ele entende como sendo o correto a partir das escrituras, discutir-se-á, então ele quer pensar, ele quer refletir, ele quer discutir. Ele não quer romper com a igreja nesse momento. Ele quer propor alguns argumentos que, para ele, ajudarão na verdadeira caminhada da igreja. Discutir-se-á o seguinte em Wittenberg, sob a presidência do reverendo padre Martim Lutero, mestre de artes e da santa teologia, e professor catedrático desta última, naquela localidade, em Wittenberg. Por esta razão, ele solicita que os que não puderem estar presentes e debater conosco oralmente, o façam por escrito. Então, está aberto. Quem quiser refletir, manda os argumentos, mesmo que ausente. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, essa era a intenção. A intenção era trazer uma reflexão, né? Era produzir conhecimento, era pensar sobre o assunto. Porém, como nós falamos, essa
provocação, digamos assim, de Lutero levará ele para ser excomungado da igreja, e aí sim ocorrerá a ruptura. Mas não era essa a intenção inicial de Martinho Lutero. E aí vamos lendo, então, algumas dessas teses nesse vídeo. As demais ficarão para os próximos. Não leremos todas, apenas algumas, e vamos comentando, para que a gente possa conhecer melhor as 95 teses de Lutero. Ao dizer, fazei penitência e etc., Mateus 4,17, por exemplo, o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse penitência. E aqui a gente já tem um elemento importante, né? um elemento significativo para pensarmos. Mateus 4,17 diz, né, apresenta o Senhor Jesus falando, né, nas nossas versões hoje, nossas Bíblias, dizendo o seguinte: arrependei-vos, né, pois é chegado, está próximo o reino dos céus. Então, olha só, já tem uma questão aqui que a gente deve levar em consideração, que na tradução que existia da época, né, a Vulgata de São Jerônimo, texto em latim, que perdurou durante toda a Idade Média como um texto oficial para a leitura da igreja, a tradução que existia para uma expressão no grego, que é metanoia era traduzido por fazer penitência, né? Então, aqui já tem essa realidade. E Lutero, nesse momento, ele não questiona isso. Ele segue na lógica que existia do texto oficial e vai pensar essa questão a partir dessa lógica. Porém, nós perceberemos que, posteriormente, metanoia ganhará uma outra dimensão, não de fazer penitência, mas de conversão, né? Conversão. Tanto que, se nós pegarmos as nossas Bíblias, estará escrito, né? Arrependei-vos, convertei-vos. É uma outra noção, uma noção de uma mudança interior, né? De conversão de vida daquela pessoa. Então, nós temos aqui já dois conceitos para a gente estar refletindo, que Lutero mantém: fazei penitência, sem dificuldade nenhuma. Mas olha só, ele diz que isso deve estar atrelado à vida dos fiéis, à vida das pessoas, uma vida, então, de penitência, né? E aí você se aproxima um pouco mais da questão vinculada à noção de conversão, né? Que é algo que impacta a vida da pessoa, que transforma a vida da pessoa, que modifica a sua realidade. E esta penitência não pode ser entendida como penitência sacramental. Então, não pode estar no rito, Lutero vai dizer. Tem que estar no interior da pessoa, que tem que transformar a vida da pessoa e não se reduzir a um momento ritualístico. É essa a crítica que Lutero está fazendo aqui, sim. Então, isto é, da confissão e satisfação celebrada pelo ministério dos sacerdotes. Então, Lutero diz, quando Jesus falou isso aqui, arrependei-vos, né, convertei-vos, ou fazer penitência, como está escrito no texto, ele não está tratando de um sacramento, ele está tratando de uma modificação de vida, não de um rito, mas de uma transformação de realidade. No entanto, ela não se refere apenas a uma penitência interior, ou seja, Lutero entende que, sim, isso que transforma a vida interiormente da pessoa, isso se desdobra em ações exteriores, né? Sim, a penitência interior seria nula se externamente não produzisse toda sorte de mortificação da carne. Então, Lutero entende que a pessoa que interiormente se arrependeu, ela vai exteriorizar, demonstrar, vai frutificar aquilo que já é uma realidade no seu interior. Por consequência, a pena perdura enquanto persiste o ódio de si mesmo, enquanto a pessoa lamenta por ter decaído, pecado, cometido algo contrário à vontade de Deus. Isto é a verdadeira penitência interior, né? É esse sentimento de que nós somos indignos, nós erramos, nós pecamos. Então, esse sentimento, para Lutero, isso é a verdadeira penitência. Ou seja, até a entrada no reino dos céus. Então, até entrarmos no reino dos céus, nós vivemos uma vida de penitência, uma vida buscando nos conformar com a vontade de Deus, transformados interiormente e exteriormente, apresentando os frutos dessa transformação, dessa modificação que ocorreu na nossa vida. E isso é a verdadeira penitência para Lutero. E aqui nós poderíamos dialogar esse conceito com o conceito que nós temos no meio evangélico de santificação, né? Ou seja, nós estamos num processo de santificação até entrarmos no reino dos céus. Então, é essa proposta aqui que Lutero está apresentando. Então, de alguma forma, ele está tirando o foco
do ato sacramental, do momento ritualístico e trazendo a reflexão para a transformação do indivíduo, para a transformação daquela vida, para a transformação daquela pessoa, para a transformação daquela realidade ali apresentada. E essa proposta de Lutero aqui, ela irá perdurar, ela irá avançar e ela, de alguma forma, irá fazer parte da mentalidade, da teologia dos evangélicos, que, de alguma maneira, também esvaziam nessa noção sacramental. Então, num primeiro momento, dos 7 sacramentos, ficam 2 sacramentos, o batismo e a ceia. Nos movimentos posteriores, os sacramentos se tornam ordenanças, como, por exemplo, nas igrejas batistas, já não tem mais sacramentos, são ordenanças, batismo e ceia. Enfim, nós percebemos aqui um processo de saída desse modelo ritualístico e uma proposta de teologia que enfatiza não o rito, mas a vida das pessoas, para que as pessoas tenham uma vida realmente transformada. Então, a questão da transformação do indivíduo é totalmente pertinente nesse momento. E assim, a gente encerra, nesse momento, a nossa introdução às 95 teses de Lutero, conhecendo o contexto em que as mesmas foram desenvolvidas e já adentrando aqui em algumas questões vinculadas às teses de Lutero, entendendo sobre o que as mesmas tratam e entendendo essa importância da transformação interior do indivíduo diante do seu relacionamento com Deus. É claro, transformação interior que se desdobra em ações exteriores, que frutifica na vida dessa pessoa. E que cada um de nós, após esse vídeo, após esse nosso estudo bíblico realizado, possa refletir sobre a nossa caminhada. E, se por algum motivo estamos dando atenção em demasia, devemos dar atenção, mas se estamos dando atenção em demasia a ritos e esquecendo da transformação interior, que deve ser uma realidade em nossas vidas, que possamos refletir sobre essa questão e possamos buscar uma mudança interior, que só é possível mediante o agir de Deus em nossas vidas. Fiquem todos na paz, um bom domingo para todos e até o nosso próximo estudo bíblico.